Olá, queridos amigos e amigas do canal. Hoje vamos explorar um capítulo fascinante da vida de Jeremias e como Deus o salvou da morte. Jeremias, no meio de seu ministério de 40 anos, enfrentou desafios extraordinários ao transmitir a mensagem de Deus. Uma mensagem muitas vezes rejeitada pelo povo. No capítulo 26, vemos Jeremias diante da resistência das autoridades políticas e religiosas, enfrentando ameaças de morte por proclamar a palavra de Deus. Vamos mergulhar nessa narrativa intrigante e descobrir como a fidelidade de Jeremias e a intervenção divina revelam verdades profundas. Jeremias estava aproximadamente na metade de seu ministério de 40 anos, quando isso aconteceu. Ele continuava a proclamar a mensagem de Deus diligentemente, mas geralmente era rejeitado pelo povo de Deus. Este livro nos proporciona algumas visões dos bastidores da vida de Jeremias. Ele enfrentou uma missão desafiadora que o colocou contra as autoridades políticas e religiosas da época. Jeremias, capítulo 26, versículos 2 a 26, na versão Nova Versão Internacional. Assim diz o Senhor: fique no pátio da casa do Senhor e fale com todas as cidades de Judá que vêm adorar no templo do Senhor. Diga-lhes todas as palavras que eu ordenar que você fale. Não omita nenhuma palavra. Talvez ouçam e se voltem, cada um de seu mau caminho. Então eu me arrependerei do mal que planejei fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Deus instruiu Jeremias a falar no templo do Senhor, repetindo as palavras que Deus lhe ordenou. Jeremias já havia sido ordenado a pregar no templo do Senhor anteriormente. Isso poderia ser a mesma mensagem ou um evento diferente. Se for o caso, o capítulo 7 se concentra no conteúdo da mensagem de Jeremias, enquanto este capítulo destaca a reação do povo à mensagem. Deus ordenou que Jeremias falasse todas as palavras, a história completa e não ocultasse nada. Foi exatamente isso que ele fez. Quando o povo ouviu a mensagem de Jeremias, disseram: certamente você morrerá. Basicamente, estavam dizendo que não gostavam da mensagem e se livrariam do mensageiro. No entanto, o verdadeiro mensageiro era Deus. A mensagem era dele. Os príncipes de Judá, os sacerdotes e os profetas intervêm e concordam que Jeremias deve morrer por suas palavras, tentando acusá-lo de traição. Jeremias, por outro lado, afirmou que estava apenas dizendo a eles o que Deus havia revelado a ele. Apesar das ameaças, continuou pregando. Os acusadores se tornaram os acusados quando Jeremias declarou: eu sou o servo do Senhor, estou em suas mãos. Faça comigo o que achar bom e justo. Saibam, porém, que se me matarem, estarão trazendo sangue inocente sobre si mesmos, sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Os príncipes e o povo concordaram que Jeremias não merecia morrer, pois falava em nome do Senhor, seu Deus. O profeta Micaías, de Moresete, profetizou nos dias do rei Ezequias de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará montões de ruínas, e o monte do templo como elevações num bosque. No entanto, Ezequias e o povo não o mataram. Eles temiam o Senhor e buscaram o favor do Senhor, que então se arrependeu do mal que havia pronunciado contra eles. Por outro lado, Urias, filho de Semaías de Quiriate-Jearim, profetizou contra a cidade e a terra nos mesmos termos de Jeremias. Quando o rei Jeoaquim e seus líderes ouviram, tentaram matá-lo. Urias fugiu para o Egito, mas Jeoaquim o mandou trazer de volta e o matou, lançando seu corpo entre os túmulos comuns do povo. Os príncipes pareciam mais espirituais do que as autoridades religiosas, concordando que Jeremias não merecia morrer e citando dois exemplos de profetas que haviam proclamado a verdade. Jeremias foi salvo, mas ao longo do caminho, para demonstrar a verdade de Deus, ele realizou sermões peculiares.
Deus o instruiu a fazer correntes e jugos, colocá-los em volta do pescoço e entregá-los aos líderes de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Jeremias então andava pelas ruas de Jerusalém com esse jugo. As pessoas se perguntavam: por que você está fazendo isso? Jeremias capítulo 27, versículos 2 a 11, na versão nova. Versão internacional. Assim diz o Senhor: faça para você mesmo correntes e um jugo de madeira, e coloque-os no pescoço. Envie mensageiros aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém a Zedequias, rei de Judá. Entregue-lhes esta mensagem para os seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: diga a isto aos seus senhores: eu fiz a terra, os homens e os animais que estão sobre a terra, mediante o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou-a a quem eu entender. Agora eu entreguei todas essas terras nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Até os animais do campo eu lhe dei para que o sirvam. Todas as nações o serviram a ele, ao seu filho e ao seu neto, até que chegue a vez da sua própria terra. Então muitas nações e grandes reis o subjugarão, e eu lhes retribuirei conforme as suas obras e conforme as ações de suas mãos. Jeremias estava instruindo o povo a se submeter à Babilônia. Era por isso que ele estava sendo acusado de traição. Submetam-se à invasão babilônica. Era praticamente isso que ele estava dizendo, irritando o público, soando como um discurso blasfemo. Se vocês não se arrependerem de seus pecados e não se converterem, então a captividade virá. Deus estava declarando através de Jeremias que se submeter ao jugo de Babilônia era a melhor coisa a se fazer para ter uma vida mais serena e tranquila. Então algo realmente incomum aconteceu. Ananias, um falso profeta, falou e entregou a mensagem oposta. Ele até pegou o jugo de Jeremias e o quebrou, prometendo que quebraria o jugo de Nabucodonosor. Deus então impeliu Jeremias a dizer a Ananias que, embora ele tenha quebrado o jugo de madeira, Deus agora lhes daria jugos de ferro que não poderiam ser quebrados. Essa é a palavra de Deus, disse Jeremias. É inquebrável. Jeremias então informou a Ananias que ele morreria dentro de 1 ano por causa de suas mentiras, o que aconteceu 7 meses depois. Jeremias, capítulo 29, versículos 1 a 13. Na versão nova, versão internacional agora, são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para os exilados, os presbíteros, os sacerdotes e os outros líderes do povo que Nabucodonosor tinha deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do rei, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artífices e os ferreiros tinham deixado Jerusalém. A carta foi enviada por meio de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém para a Babilônia, para os líderes do exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e estabeleçam-se, plantem jardins e comam o que produzirem. Casem-se e tenham filhos. Procurem o bem da cidade para onde eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que estão no meio de vocês. Não lhes deem atenção nem aos sonhos que eles têm. Eles os estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos na Babilônia,
eu cumprirei a minha promessa a favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora, em reverência e paz, nos ajoelhamos diante da presença divina, buscando a luz que orienta nossos passos. O Deus misericordioso, Pai Celestial, que olha com amor e compaixão para os filhos da terra, nos achegamos a Ti com corações humildes e gratos. Hoje, em nossas palavras, contamos a história de Jeremias, um servo fiel que enfrentou desafios monumentais em sua missão de proclamar Tua mensagem aos filhos de Judá. Jeremias, em sua coragem, enfrentou a rejeição de Teu povo. No meio de seu ministério de 40 anos, ele se viu em uma situação crítica, quando as autoridades políticas e religiosas se opuseram ferozmente à tua palavra. Instruído por ti, ó Senhor, a permanecer no tribunal da tua casa e falar a todas as cidades de Judá, ele proferiu cada palavra que tu ordenaste, sem diminuir nada. No entanto, as autoridades e o povo o condenaram à morte, acusando-o de traição e buscando derramar seu sangue inocente. Mas Jeremias, fiel e destemido, respondeu com confiança em ti, Senhor. Eu sou o servo do Senhor, sob a tua guarda. Faze comigo o que quiseres, mas saibas que ao me matar, derramarás o sangue de um inocente. E assim, diante da ameaça de morte, ele permaneceu inabalável em sua missão de proclamar a tua verdade. Senhor, vemos nessa história a bravura e a determinação de um servo teu, que enfrentou oposição e perigo por falar a tua verdade. Jeremias não cedeu ao medo, mas permaneceu firme em sua convicção de que tua palavra era a única verdade que importava. Nos momentos mais difíceis, quando as autoridades buscavam sua morte, ele confiou em ti, ó Senhor, como seu protetor e defensor. E assim, Senhor, olhamos para Jeremias como um exemplo de fidelidade, coragem e submissão à tua vontade soberana. Em seus momentos de desafio, ele confiou em ti, sabendo que tua vontade é perfeita e que seguir teus caminhos traz paz e prosperidade. À medida que nos aproximamos de ti em oração, pedimos, ó Deus, que nos concedas a mesma coragem e fidelidade que vimos em Jeremias. Que possamos permanecer firmes em tua verdade, mesmo diante da oposição, e que confiemos em tua soberania em todas as circunstâncias. Capacita-nos a aceitar o jugo que tu designas para nós, sabendo que tua vontade é boa, agradável e perfeita. Senhor, olha para nós com olhos de misericórdia, assim como olhaste para Jeremias. Que em nossas vidas tua verdade seja proclamada e que vivamos em submissão à tua vontade. Que em cada desafio e perigo confiemos em ti, sabendo que és nosso protetor e defensor. Chegamos diante de ti em humildade, rendendo nossas vidas a ti, assim como Jeremias fez. Que possamos seguir o exemplo desse servo fiel, confiando em ti em todos os momentos. Pedimos tua orientação, tua proteção e tua bênção sobre nossas vidas. E agora, Senhor, em união de corações, pedimos a todos que digam amém. Amém. Incrível, não é mesmo? A história de Jeremias é uma fonte inspiradora de coragem e confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as maravilhas das Escrituras conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Juntos, vamos continuar a jornada de descoberta da Palavra de Deus e fortalecer nossa fé. Até o próximo vídeo.